Meus queridos, estamos no momento especial de estudos, às terças e quintas. É sempre uma edição especial porque a gente faz uma recapitulação. Quero desejar a vocês um bom dia. Por que bom dia se é à noite? Porque nós estamos fazendo uma gravação pelo dia. Vocês estão vendo aí o sol. E hoje a gente vai estar gravando o vídeo em vez de ser ao vivo. Mas ao mesmo tempo que eu estou desejando bom dia, como vai ser visto à noite também, uma boa noite, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Com certeza você está aqui vendo, assistindo, porque você se interessa em estudar a palavra de Deus. Por que eu preferi gravar agora? Porque, como eu terminei o tema na parte da manhã, eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei assim, sabe, é melhor a gente já gravar, porque mesmo à noite, mesmo relendo e escrevendo algumas coisas, algumas ideias acabam sumindo. É por isso que a gente sempre coloca. E existem momentos que a gente está aí com a mente mais fácil para isso. Então a gente está gravando, porque eu entendo que vai ser proveitoso também, e nós queremos que evite travamentos, né? E aí no vídeo a gente pode editar, pode gravar, pode cortar, pode fazer de novo, tá bom? Então hoje nós vamos estar colocando esse vídeo às 7 horas da noite, tá? Mas será um vídeo inédito, né? Não vai ser uma live, porque live a gente entende que é ao vivo, mas vai ser a partir das 7. Então a gente, ao mesmo tempo que deseja bom dia, né? Porque a gente está de dia aqui, agora fazendo, mas o momento vai ser à noite, então uma boa noite para vocês. Eu quero ler com vocês alguns pontos que passou, não é que passou por alto. Nós estamos nas leis dominicais, tempo de angústia, na verdade, tempo de angústia, enganos satânicos dos últimos dias e sacudidura. Esses serão os temas que nós vamos falar hoje, tá? Recapitular algumas coisas dos enganos satânicos, do pequeno tempo de angústia e da sacudidura. Tá? Isso não quer dizer que sejam coisas separadas e distintas, pode ser ao mesmo tempo. É lógico que do engano satânico, o último engano vai ser a personificação de Jesus, mas outras coisas vão acontecer, tá bom? E hoje, na parte aí da sacudidura, eu vou falar mais não só da queda de pastores, queda, por favor, não estou falando de pecado de ninguém, não, mas de textos de Ellen White dizendo que no tempo do fim, pastores vão sair de nossas fileiras ou vão abandonar a fé, pastores, médicos, obreiros, sabe? Então, eu vou ler isso, não vou entrar em detalhes, né? A gente não precisa falar de ninguém, de detalhes, mas eu vou tocar de novo, ler outros textos que Ellen White fala da terra plana ou da terra chata, né? Chata. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E por favor, queridos, eu não quero entrar nesse mérito, porque eu vejo Michelson Borges lá, sabe, coitado, gastando, para mim, gastando um tempo enorme para tentar falar algo, para tentar combater algo que não tem jeito. Uma coisa que a gente aprende, evite debates, porque muitas vezes nesses debates, eu enfrentei muitas pessoas na época da Trindade, quando eu estava no início do ministério, o pastor falou para mim, eu era o auxiliar dele, falou, Moisés, vai porque eu sei que você sabe resolver. Você conhece a doutrina e eu confio em você. E as pessoas ficaram com medo, né? Ah, mas ele é novo, está entrando no ministério e tal. E ele bateu no meu ombro e disse assim, se tem alguém que é para ir, é você, filho. Eu confio em você, vai. E a gente foi e enfrentou, resolveu ali o problema naquele momento e depois de madrugada, porque nós fomos, né, representando a igreja naquele debate, tinha gente inteligente ali, teólogos não, né?
Eles dizem que são teólogos, mas não eram. Advogados, psicólogos, pessoas ali versadas no grego e tal. E a gente falou do Espírito Santo, houve aquele primeiro embate, né? E depois, numa outra semana, eles fizeram de novo, só que eu não fui. Porque Ellen White fala para a gente evitar esses temas de confrontação. Mas existem momentos que você precisa ir, ela também diz isso. Ao mesmo tempo que ela diz que há momentos que você precisa ir, há outros que não é para, não é esse, não é a nossa doutrina não é para isso. Queridos, nós temos bons professores de teologia que a gente vê alguns temas aí, que vê na televisão pessoas enfrentando, debochando da igreja. Por que a igreja não vai, não revida? É por causa disso. A orientação não é entrar em debates. E a gente tem esses homens de Deus que saberiam, assim, sabe, com uma palavra acabar com a discussão ali. Mas a gente entende que também Ellen White condena essa prática de ficar debatendo, porque realmente só traz, sabe? Então eu me lembro que no meu primeiro debate ali com aquele povo, eu usei um texto tão duro sobre a natureza do Espírito Santo, que logo em seguida alguém deles falou assim, então é melhor a gente estudar Daniel e Apocalipse. E terminou realmente o embate, porque eles bateram, depois eu fui batendo devagarzinho e tal, como alguns me conhecem. E eu, no final, quando eu li o último texto dizendo do Espírito, que quem questiona a natureza do Espírito não vem de Deus, igual esse que eu li um pouquinho hoje, né, de manhã dos enganos não, né, da terra chata, eu li do Espírito Santo. Aqueles que questionam o Espírito não tem nova luz e vem do Espírito das trevas. Foi mais ou menos esse contexto e eu li isso. Alguma coisa nesse sentido. E o negócio ficou tão pesado que alguém falou assim, é melhor a gente então, por esse texto, porque eu perguntei, vocês creem em Ellen White? Cremos. Então eu vou ler um texto para vocês. Na hora que eu li, porque eu falei assim, me dá o livro de vocês, porque talvez o meu livro tinha erro de tradução. Me dá o livro de vocês. Aí li o livro de vocês. Me dá o livro de vocês, me dá a Bíblia de vocês. Eu não vou ler nem a minha Bíblia, eu não vou ler nos meus livros da Casa Publicadora, porque os meus devem estar tudo com erro de tradução, porque não é assim que eles falam. Então me dá o livro de vocês. Aí eles me deram o livro de vocês, eu falei, eu vou ler no de vocês. E aí eu me lembro que eu peguei no final e li essa parte. Aqueles que questionam a natureza do Espírito Santo e tal. Não é nova luz e não vem dos céus, mas sim de baixo das trevas. Alguma coisa nesse sentido. E eu fechei o livro. Bem, eu já vi o que a Ellen White disse para a gente fazer. Né? Vocês vão continuar questionando? E aí alguém deles, seguidor, não os líderes não falavam mais nada, ficaram mudos, se pudessem me matar ali, eles me matavam. E alguém dos seguidores, uma irmã, falou assim, então vamos estudar Daniel e Apocalipse, porque esse é o tema. Igual que eu li agora, não é esse o tema é pregar o evangelho, não é dizer se a terra é plana, gastar tempo em dizer que é isso, sabe? Então, por que eu estou falando isso? Porque nesses últimos tempos vai haver tempos difíceis e a gente precisa estudar a palavra de Deus. Mas embate, aí acabou. Na outra semana, eles fizeram lá, eu não fui, óbvio. Eu já fui, já resolvi, já li dizendo que não era para mais falar sobre aquilo. Para que eu vou de novo? Não porque eu tinha medo, irmãos. Por favor. Eu temo a Deus. Com todo o respeito que eu vou dizer, o resto é resto. Para mim é assim. Por favor. Tá? Eu temo a Deus. Temo a Deus por louvor e temo, sim, porque Jesus diz, a gente tem que temer aquele que pode fazer perecer a nossa alma no inferno. E quem é que pode fazer perecer a nossa alma no inferno? É Ele, só Ele. O diabo pode te levar para o inferno, mas te fazer perecer só Deus. Ok? Nunca se esqueça disso. Então Jesus fala para a gente temer a Ele. Então a Ele eu temo.
Eu respeito as outras autoridades? Sim, lógico. Tem autoridades maiores do que eu na igreja? Sim. Respeito minha mãe, meu pai e tal? Sim. Respeito tudo. Temo a eles? Temo, mas não como Deus. E temo a eles porque Deus disse que é para temer as autoridades. Deus disse que é para respeitar pai e mãe. Então eu respeito porque meu pai, minha mãe, porque também Deus falou. Eu respeito as autoridades porque eles são maiores do que eu, mas não porque... não, isso aí não. Então, eu quero que você também tema isso. Porque se a gente não tiver esse princípio, na hora que houver decretos, leis, imposição, aí eu vou... Não, você tem que temer a Deus. Aí antes importa obedecer a Deus que aos homens. Enquanto eu posso obedecer a autoridade, enquanto eu posso obedecer meu pai e minha mãe, é lógico, meu pai falecido, minha mãe teme a igreja. Mas a Bíblia fala que no tempo do fim os filhos vão entregar pais, pais vão entregar filhos. Está lá, está escrito, gente. Então, se eu, é minha mãe, meu tio, não sei o quê, quem sou eu? Não, eu temo, eu respeito, mas antes importa obedecer a Deus. E Jesus diz que quem não abandonar parente, bens e lar por amor a mim, não é digno de mim. É isso que Jesus fala. Então, quando a pessoa me ligou, porque eles fizeram o outro debate e não fui, me ligou de madrugada, o líder me ligou de madrugada, 3 horas da manhã eu olhei assim, normalmente eu não atendo telefone mas normalmente quando te ligam é algo grave, 3 horas da manhã, 2h30, 3 horas da manhã, aí atendi, falei assim, eu não atendo telefone, mas esse horário deve ser algo grave, aí eu fui atender, alô, tudo bem, oi pastor, eu queria fazer um convite. Eu quero que o senhor venha de novo no próximo debate. Aí eu, o quê? Próximo debate. Irmão, aí eu sou fulano de tal. Ô, irmão, tudo bem, irmão? Você entendeu o último texto que eu li? Não é esse o tema. Porque eu li do texto de Ellen White falando para evitar debates. Não é. Não é para eu ir, eu não vou. Não, porque o senhor precisa ir, porque hoje a gente teve o estudo e as pessoas perguntaram pelo senhor. E o senhor não estava, e as pessoas não quiseram ouvir a nossa mensagem. Ele estava revoltado porque as pessoas não quiseram ouvir mais a mensagem deles, porque elas falaram assim, cadê aquele pastorzinho? Que era aspirante, primeiro ano de ministério. Cadê aquele pastorzinho que veio aqui representando a igreja? Vocês falaram um bando de coisa, mas quando ele chegou aqui, ele inverteu tudo. Cadê ele? Então nós queremos ouvir vocês, nós aceitamos, olha, eles falaram, nós aceitamos que não existe Espírito Santo, mas cadê aquele pastor? Se ele vier, nós continuaremos o estudo. Se ele não vier, é porque quando ele veio, vocês não rebateram. Então, ele me ligou, não, você precisa vir. Eu falei assim, e eu preciso vir para eles ouvirem você, porque sem a minha presença eles não vão ouvir, então já está claro para você, né, querido? Não, você não tem a verdade. Eu falei para claro, e ele foi da igreja, ele foi removido da igreja, e ele era revoltado. A maioria desses que questionam as doutrinas da igreja são assim, são revoltados com a igreja, odeiam a igreja e enganam os outros. Aí eu falei para ele, cara, eu não vou. Outra coisa, você sabe que o Espírito Santo existe. Aí ele ficou mudo. Você sabe. Você questiona porque você não aceita o que a igreja fez com você lá no passado. A igreja pode ter errado. Homens podem ter errado. Você pode ter sido punido, ou justamente ou injustamente. Mas você sabe que não precisa tocar nas doutrinas da igreja, não sabe? Ele ficou mudo. Erros de administradores nada tem a ver com erros de doutrina. Então, querido, eu não vou mudar minha posição. Eu aceito o Espírito Santo como Deus. Você não vai mudar a sua posição porque você não quer. O seu objetivo não é converter fiéis, é tirar fiéis da igreja. Então, eu não vou, ok?
Um abraço, fique com Deus. Um daqueles grupos ali, eu acho que não seguiu mais, mas depois ele se reuniu na casa de não sei mais quem e conseguiu reunir mais um outro grupo. Por que eu quero usar esse exemplo? Por que eu gastei 15 minutos para contar esse exemplo? Porque haverá enganos nos últimos dias, queridos. Haverá pessoas tendo a palavra de Deus e enganando. E olha, eu digo para vocês, isso causa tristeza no meu coração. Causa tristeza com certeza no coração de Deus. Então eu vou ler algumas coisas. Antes do pequeno tempo de angústia, eu vou ler Pequeno Tempo de Angústia, Enganos Satânicos e Sacudidura. Tá? Pequeno Tempo de Angústia. Queridos, o que nós lemos aqui, eu quero separar aqui um texto, olha só. Os que viverem, página 127, perante os tribunais. Antes de ler, vamos fechar os nossos olhos? Pai querido, eu fiz uma introdução até grande, contando de uma experiência particular do Espírito Santo contra a Trindade, porque é de uns assuntos dos últimos dias. Mas, Senhor, para exemplificar que nesses últimos dias haverá coisas cada vez mais difíceis no meio do povo de Deus. E em vez de gastarmos tempo pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, a gente acaba gastando tempo em debate, em assistindo debate, em vendo vídeos que colocam dúvidas, sites que colocam dúvidas da igreja. Por favor, Senhor, nos ajude a entender que os administradores, pastores, eles podem errar. Eu, como pastor, eu posso errar. Mas mesmo se eu errar, mesmo se eu me apostatar, Senhor, ajude o teu povo a entender que a doutrina não mudou. Por favor, esse será um dos grandes enganos dos últimos dias, de homens pretensos, seguidores de Deus, deturpando as doutrinas. Então nos ajude, abra nossa mente, em nome de Jesus, amém. Queridos, quero ler com vocês aqui perante os tribunais, página 127. Talvez o seu livro seja diferente, tá? Então, mas aí por isso que eu falo capítulo. Capítulo é o capítulo 10, que eu vou relembrar o capítulo de sexta-feira, 10, o de ontem, 11, e o de hoje, 12, tá? Perante os tribunais, os que viverem nos últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguidos por causa da verdade. Nos tribunais prevalecerá a injustiça. Juízes recusarão ouvir razões dos quais são leais os mandamentos de Deus. Isso aí. Porque sabem que os argumentos a favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Eles dirão, temos uma lei, conformidade com a nossa lei, ele deve morrer. A lei de Deus não é nada para eles, a nossa lei é suprema. E os que respeitam essa lei humana serão favorecidos, mas os que não forem concedidos favores mas não serão concedidos favores aos que não se submeterem ao falso sábado. Queridos, eu realmente não sei como é que vai ser isso. Mas a Bíblia diz que não vai poder comprar nem vender quem tem a marca da besta. Se não vai comprar e nem vender, comprar que seja para comer. Para vender, deve ser sobrevivência. Então, se a gente não vai poder fazer nada, e aí? Só quem tiver a marca da besta, ou seja, só quem adorar o falso sábado. Eu não sei como é viver naqueles períodos, mas eu não quero. Eu não vou receber. Vou pedir a Deus sabedoria, força, coragem para cuidar de mim e da minha família. Sabe, queridos? Vocês precisam pensar nisso também. Às vezes a gente diz, não, se eu for perante os tribunais, a Bíblia já diz, filho, não se preocupe, porque eu vou colocar as palavras. Aquilo que ele precisa fazer, ele vai fazer. A gente diz assim, Deus vai cuidar de nós como cuidou de Elias. Sim. Você acha que foi fácil para Elias, quando teve seca lá, subir para um monte, ficar lá bebendo a água do rio lá de cima? Tudo bem, água cristalina,
mas ser alimentado por corvos, e corvos são animais imundos na concepção judaica e pela Bíblia, né? A gente não come corvo. Note, não foi galinha que trouxe a comida. Não foi codornize. Deus podia ter enviado as codornizes para Elias, não enviou para o povo de Israel, mas para Elias não foi. Os corvos trouxeram pão e trouxeram carne. Se eu não me engano, pão e carne ali para... E aí, queridos? Sabe, você acha que é fácil? Noé entrou na arca, foi salvo na arca do dilúvio. Você acha que foi fácil para Noé entrar na arca? Mesmo ele tendo pregado 120 anos, mesmo não tendo visto mais ninguém da sua geração entrar, só a sua família. Vivendo 1 ano ali com o meio dos animais, comendo comida diferente, ração ali, provavelmente uma comida que separou para viver aí um tempo. Então, queridos, note que perseguição nunca é fácil. Por isso, nós precisamos estar firmes agora. Se nós não estivermos firmes agora, nós não vamos estar firmes amanhã. Imagine a gente passando de série. A gente só pode... Hoje, a escola pública passa, né? Não pode reprovar ninguém. E olha como a qualidade cai, porque os professores, coitados, tem que passar. Não pode, não pode, não pode, não pode. Aí passa. Aí você vai vendo as crianças também, nas séries menores, crescendo, sem saber ler, sem saber escrever, garrancho. Ah, porque não pode ter caligrafia. Não, não pode ter isso. Não pode... Porque as novas pedagogias... Tá, tudo bem. Deixa pra lá. Sabe? E na vida cristã tá a mesma coisa. Se eu não aprender a crescer nesse ponto, como é que eu vou crescer no outro? Se eu não aprendi a segurar o meu eu aqui, como é que eu vou crescer? Então, o momento de errar é agora. Mas não por errar e ficar errando, sabe? Igual exercício. O que é exercício? Aí você tem que aprender no exercício, porque na hora da prova é a hora que não deve errar. Não é assim na escola? Não é assim que a gente aprendeu, queridos? O exercício que a professora passa, ou o professor, a gente erra lá. Traga isso para a vida cristã, é isso que eu estou trazendo. A gente vai comparecer perante tribunais. E não vai poder comer, não vai poder comprar. Lógico, o comer é uma interpretação, porque não vai poder comprar e nem vender. Ué. Se eu não posso comprar, eu não vou comprar comida. Eu já penso assim, não vou poder comprar, né? Mas eu tenho as coisas, e aí, queridos? Você pode ter o dinheiro que for. Se você não vai poder comprar, a menos que você... Eu não sei. Vai que, sei lá, não posso nem imaginar o que é, porque tudo é dedução, e aí é um perigo. A gente viaja, vai viajando. Hoje está cheio de pregadores, de pastores viajando, sonhando, falando um bando de coisa que não está na Bíblia. Então eu prefiro não falar. Eu não sei como é que vai ser esse tempo, mas só sei que vai ser difícil. Então nós precisamos... E a Bíblia diz também... Então, por favor, queridos, vamos estar prontos, vamos buscar mais. Eu quero ler mais um outro ponto. Muitos serão condenados à morte. Queridos, a gente entende basicamente dois decretos. Decretos dominical, que é o que a gente está falando aqui no pequeno tempo da angústia, e o decreto de morte, até onde nós entendemos. Por que eu falo até onde nós entendemos? Não só eu, mas a explicação tradicional da igreja. Porque a gente não passou por isso ainda, certo? Então pode ter que ser que alguma interpretação tradicional da igreja, ou o que eu fale, não aconteça de fato. Ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente se apega no que o pastor falou e fica só naquilo ali. Está escrito na Bíblia? Não. Está escrito no Espírito de Profecia? Não. Mas eles não falaram em tudo. É verdade. Mas a maioria dos que usam essa expressão, que eles não falaram em tudo para poder falar, aí começa a conjecturar coisas que aí a nossa mente vai viajar mesmo.
Então, muitos vão ser condenados. A gente entende que no decreto dominical haverá ainda um tempo de graça, um pequeno tempo de graça. E nesse pequeno tempo de graça, haverá um tempo de angústia, pequeno tempo para o povo de Deus. E nesse tempo de graça, muitos poderão morrer. E morrerão, mas ainda não é decreto de morte. Quando houver as pragas, porque eles decretaram, fizeram o decreto dominical, achando que assim vai melhorar o mundo. E o mundo vai piorar, porque aí vai vir as pragas. Você lembra que eu li na semana passada que na hora que nos Estados Unidos decretarem lá como é que é? Ruína da nação, apostasia da nação, vai virar a ruína da nação? Não é assim que diz? É no outro, ali, decreto dominical, as leis dominicais. Deixa eu só voltar aqui para eu não me perder, tá? Aqui, ó. Página 117, nas leis dominicais, tá? A lei dominical nacional significa apostasia nacional. O povo dos Estados Unidos tem sido favorecido, mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida da sua culpa estará cheia. E nos livros do céu será escrito apostasia nacional. Então houve o decreto apostasia nacional. E logo em seguida, olha só, será para todos os feitos invalidado em nosso país e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Então, em algum momento, a apostasia nacional vai trazer a ruína nacional, porque eu não sei quanto tempo de perseguição vai ter, quanto tempo de angústia vai ter, não sei, e a Bíblia não diz. Tem gente que interpreta as trombetas, a isso e aquilo, 2 anos, 3 anos e meio. Ellen White diz que não há período profético depois de 1844. Então não tem. Se eu não tenho, não adianta eu marcar. Não existe. Não é para existir. Alguém está marcando? Alguém está dizendo? Está fora. É outro engano. Mesmo sendo servo de Deus. Então tem que aprender. Não tem, gente. Não, a nossa mensagem não precisa disso. Ok? Eu já li isso. Então imagina, eu não posso avançar porque eu tenho que voltar para relembrar. Não, a gente tem que aprender, gravou e foi. E é assim que a gente tem que ir. Aconteceu lá a apostasia, vai vir a ruína. E nessa hora das ruínas, das pragas, é que vai haver o decreto de morte mesmo. E nessa hora do decreto de morte, nós entendemos que já é no período em que a porta da graça se fechou. Se já fechou, ninguém mais morre. Então, quando acontecer ninguém dos salvos, ok, queridos? Ninguém dos salvos. Então, o povo de Deus vai ser perseguido no tempo de angústia. Nesse pequeno tempo de angústia, eles vão ser perseguidos no decreto dominical. Vão ser mortos. Mas depois, eles não vão ser mais. Quando começar as pragas e houver o decreto de morte, que é pior, eles vão ser livrados. Tá? Tem até um texto, eu não toquei, não sei se eu vou conseguir achar aqui, mas eu vou ler aqui. Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Viu? Muitos serão mártires. Eu não sei se você, se o tempo vai ser mais longo. Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade, tá vendo? Se não vai poder comprar e nem vender, talvez a gente vai perder tudo. Perda de propriedade e a própria vida em defender a lei de Deus. E aí eu quero ler mais uma coisa. Fala aqui, né? Vão ser entregues pelos pais, pelos irmãos, parentes, amigos, até mesmo a morte. Nós vamos ser entregues por pessoas que a gente confia. O problema não são os de fora. O problema da igreja adventista, queridos, não é a igreja batista, não é a igreja metodista, não é nem a igreja católica. O problema da igreja adventista serão os irmãos da igreja adventista que vão entregar os outros irmãos. É a nossa família que vai entregar a gente. É isso que a gente precisa entender. E isso é uma sacudidura. Quando a gente vê alguém sendo entregue, será que a gente fica? Será que a gente permanece? Então,
quero terminar lendo o seguinte. Logo será o tempo em que o povo de Deus, por causa da perseguição, será espanto para muitos países. Ou seja, o que acontecer nos Estados Unidos vai acontecer no mundo inteiro. Não se esqueça disso, ok? E aí eu digo para você o seguinte, mesmo com as leis e leis de morte, tá? Ellen White fala que aparecerão pessoas para tentar nos matar e Deus vai nos defender. Então não se esqueça. Não se esqueça. Eu já li, mas eu acho que já passou e eu não vou achar o texto agora. No tempo do decreto dominical ainda vai haver. É um pequeno tempo de graça ainda. Sai dela, povo meu. E o povo vai sair, com certeza. Este evangelho do reino será pregado em testemunha será pregado a todo mundo. De que forma? Na forma de testemunha a todas as nações, e então terá o fim. Esse texto de Jesus, testemunho, no grego é martirel. Martirel. Lembra para você algum nome no português? No grego é martirel. E no português seria martírio. Então a palavra testemunho, que está traduzido por testemunho, é martírio no grego. Significado de martírio. Então, dê o seu testemunho. Hoje o Senhor respondeu minha oração. Eu queria um emprego e Deus me deu emprego. Esses são os nossos testemunhos de hoje. Mas o evangelho do reino não vai ser pregado por esse testemunho, com todo respeito. O evangelho será alcançado pelo martírio. Aí eu te pergunto, vai nos países muçulmanos, vai nos países africanos, milhares de cristãos estão morrendo. Estão ou não estão pregando o evangelho? Estão, mas não estão falando do sábado, porque eles não são adventistas. Porque na nossa mente é só adventista que vai terminar o mundo. Na nossa mente pequena é só o adventista que vai pregar o evangelho a todo mundo, o resto é resto. Será? Será que esses cristãos que estão indo pregar e morrendo, as igrejas sendo destruídas na China, na África, isso não é cumprimento porque eles precisam aceitar Jesus. Aceitando Jesus, querido, eles vão aceitar o sábado, vão aceitar qualquer coisa. Existem coisas que estão além da nossa compreensão. A Bíblia diz que as outras nações receberão a recompensa, não é assim que diz lá? Deus separará os bodes das ovelhas. E eles dirão, vinde bendito de meu Pai, porque tive fome e me deste comer, estava preso e foste me ver. Estava nu e foste me vestir. Não está falando ali do sábado. Com todo respeito. Mestre, quando foi que a gente viu o Senhor? Quando foi que a gente foi visitar o Senhor? A gente não conhece o Senhor. Quando é que foi que a gente viu? Aquele texto é das outras nações, não é do povo remanescente, porque o povo remanescente sabe quem é o Senhor. O povo remanescente sabe que feridas são estas nas tuas mãos, porque Zacarias diz que feridas são estas na sua mão. Vai ter gente lá no céu que não sabe quem era o Senhor, mas será salvo. Então, é aceitar Jesus. O primeiro momento é aceitar Jesus, mas é lógico, na hora do decreto dominical, aí a questão não é só Jesus, sábado ou domingo. Mas até lá, nessa hora, muitos vão morrer. E aí, se morreram aceitando Jesus, queridos, vão estar no céu, mas há verdades que não conseguiram entender. Que feridas são essas nas suas mãos, Senhor? São feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos ou da casa da minha família. Senhor, como é que a gente viu o Senhor na prisão? Porque vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Porque o povo remanescente já sabe. Se você der um copo de água a um dos pequeninos, você receberá o galardão. Não é assim que Jesus já disse para o remanescente? Então o remanescente já sabe. Eu já sei, querido, você já sabe. A gente não coloca em prática, pode ser, mas saber já sabe.
Então esse texto de Mateus, o outro lá das feridas, não é para nós, é para o povo que está em Babilônia, é para o povo que está no mundo, para os povos pagãos que são fiéis a Deus. Então o que eu digo para você? Haverá perseguição? Haverá perseguição. Mas o testemunho vai ser alcançado. E eu acho que esses cristãos morrendo lá, o evangelho está alcançando eles. Vamos para os enganos satânicos dos últimos dias. Eu gastei quase 30 minutos no primeiro tema, mas nos outros eu vou correr porque eu quero ir para o último, que é a sacudidura. Os enganos satânicos a gente já falou bastante ontem. E eu não estou aqui para falar dos enganos do mal. Estou aqui para falar de Cristo. Ok? O que eu quero ler para você é o seguinte. Uma coisa que eu não li ontem, mas eu só recitei. Milagres não podem tomar lugar da Bíblia. No final, nos enganos dos últimos dias, haverá muitos milagres. Eu li o texto, eu recitei o texto de Deuteronômio 13. De 1 a 3. Eu até coloquei aqui, ó, de 1 a 3, e eu sei que um amigo muito querido, irmão da igreja, também, no vídeo de ontem, ele até colocou o texto para mim, mas estava aqui, eu só recitei e não li. Gente, não é milagres que é característica de um verdadeiro profeta, ok? Não é. A característica do verdadeiro profeta não é só milagres, porque o texto de Deuteronômio diz, se algum profeta fizer prodígios, fez prodígio, curou, ressuscitou. Se ressuscitou, se vai vir gente dos mortos, né? Os espíritos vão personificar pessoas. Eu li ontem, vão se transformar em humanos e vão entrar nas nossas fileiras. Vão conversar com os que guardam a verdade. Eu guardo a verdade, eu sei que você guarda também. E aí, queridos? Vai aparecer. E se você entrar neste mérito de querer discutir com um espírito morto, que você já sabe que é o demônio, você vai fracassar. Você pode até não cair, mas outros ao seu redor vão embora. Então, nós precisamos estar prontos. E milagre não é característica. Tá? Fez alguma coisa. E outra, foi o Espírito que me revelou. O Espírito que me revelou. Eu já questionei isso na lição da Escola Sabatina. E eu quero ler o texto de Deuteronômio, e quero ler o texto da Bíblia, e vou ler o texto de Ellen White também. E aí a gente vai para a sacudidura. O primeiro texto da Bíblia é esse, Deuteronômio capítulo 13. Verso de 1 a 3, diz assim: Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar o sinal e prodígio, qualquer sinal e prodígio, qualquer sinal, e suceder que do tal sinal ou prodígio que houver falado, disser, vamos após outros deuses e não conhecei e servimos, por que ele está falando isso? Porque vai fazer um milagre, muitos vão aceitar. E aí é quando vem a doutrina errada. A pessoa se desarma, ok? Quantas vezes eu já preguei dizendo que as igrejas aí fora não fazem os milagres de Jesus? Eu nunca vi um cego de nascença sendo curado na televisão. Nunca vi. Eu nunca vi um coxo de nascença sendo curado. Eu já vi gente igual a mim, sentada em cadeira de roda e depois andando, com as perninhas boas. Cego de óculos escuro. Mas aqueles olhos azulados, verde, mais cego, que é opaco, a pessoa tirar e a pessoa, de repente, piscou os olhos e voltou e passou a enxergar. As perninhas atrofiadas, igual de gente aleijada que quando eu era pequeno andava em carrinho de rolimã, em skate, pedindo esmola. E de repente esse pular e as pernas crescerem, eu ainda não vi. Por isso que eu não acredito nesses milagres. Mas, e se alguém aparecer mirradinho e o espírito esticar a perna? Lógico que a gente já sabe que não são pessoas. São espíritos que se personificaram para fazer as encenações. Mas você sabe disso pelo estudo da palavra.
os outros não vão saber. A questão é, fez o milagre e mandou seguir a outros deuses, o que é isso? Não, nós precisamos falar com os mortos. Estranho, né? A Bíblia não fala para a gente falar com os mortos. A Bíblia não fala para a gente guardar o domingo. A Bíblia não fala para a gente comer carne de porco. A Bíblia não fala para a gente fazer isso. Por que esse Espírito está dizendo que é para fazer isso? Por que esse profeta que faz milagres está dizendo que é para fazer isso? Então, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. O Senhor prova a gente. Prova para a gente se a gente é fiel. Prova, você lembra do teste? A gente precisa fazer os exercícios para na hora da prova poder acertar. Se a gente faz mal e porcamente os exercícios, na hora da prova a gente falha. Então, note, nós precisamos. Um livro que, hoje eu não sei como é que está, mas um livro muito vendido, Deus está na cabana. Não, Deus não está na cabana, Deus está em vários lugares. O livro até coloca isso, mas de uma maneira equivocada. E eu estava lendo o filme lá, Deus está na cabana, até a história, eu vou contar, a história acho que é o pai perdeu a filha, foi estuprada, morta nessa cabana, e ele encontra a filha nessa cabana, e ele pergunta aonde Deus estava, né, se revolta contra Deus, e mais para frente ele tem um encontro, entre aspas, com Deus, com a Trindade, na verdade ele tem encontro com a Trindade. E o Espírito Santo, com todo respeito aqui, queridos, é apresentado como uma senhora gordinha, de pele escura. Até aí, eu não sou preconceituoso, tá? Até aí tudo bem. Eu já fui gordinho, fiz cirurgia para emagrecer. Mas na hora que o Espírito Santo, que era a senhora de pele escura, cozinhando pro pai, porque ele é convidado a voltar àquela cabana que ele perdeu a filha, né? Que a filha estava ali com as marcas de sangue. E aí quando ele entra naquele local, ele tem aquelas visões assim do passado, das lembranças, e parece que, se eu não me engano, ele é arrebatado em espírito, assim, para ele ver Deus ali na cabana. Deus está na cabana, esse é o tema do livro. E ali o Espírito Santo cozinhando comida para ele. Nada contra, né? Os anjos cozinharam para Elias, né? Cozinharam, botaram no fogo, né? E deram comida para Elias, até aí tudo bem. Sendo uma senhora ou não, tudo bem. Gordinha ou não, tudo bem. De pele morena ou escura, tudo bem. Agora, na hora que ela estava fazendo bacon, eu li, é bacon mesmo? Quer dizer, o Espírito Santo estava fazendo bacon. Olha, já deu aqui, já tocou aqui para parar. Se estava fazendo bacon, não era o Espírito Santo. Não, mas é uma história, é um conto. Tudo bem, tudo bem. Só que as pessoas leem aquilo acreditando que Deus está na cabana. Deus não está, meu Deus não está. Não está, irmãos, com todo respeito. Se meu Deus aparecer para mim fazendo carne de porco, ele não está. Se meu Deus estiver assando peixe, porque Jesus estava assando peixe para os discípulos, de pele de couro, raia, tubarão, se ele estiver fazendo isso, baleia, que é mamífero, e aquele mamífero não dá para comer, golfinho, que nem peixe, né? Mas está na água. O que eu digo para vocês, queridos, é que se está contrário às Escrituras, não é Deus. Quando eu li aquela parte, falei, Deus não está na cabana. Mas tudo bem, o pessoal lê e tal, o pessoal come porco, né? Então o Espírito Santo está fazendo a comida para ele e tal.
Mas ao final o problema do livro não é isso, só isso, né? O problema do livro é que ao final Deus não está nas igrejas. Se Deus está na cabana, Deus está em todos os lugares. Se Deus está em todos os lugares, você não precisa ir na igreja. Você pode buscar a Deus em qualquer lugar. Porque os verdadeiros adoradores buscarão a Deus em espírito e em verdade e tal. E aí pega uma doutrina e coloca. Gente, se há uma igreja dos últimos dias, essa igreja, você tem que fazer parte. Ela tem erros? Tem. Mas o sistema quer colocar dizendo que não há necessidade de igreja. Paulo diz em Hebreus 10, 25, se eu não me engano, 25, 26, que quanto mais vai chegando aquele dia, não deixemos de congregar. A gente está deixando de congregar por decreto. Agora está voltando. Mas o povo cadê? Sumiu. Está sumindo. Porque está deixando de congregar, deixando de congregar. Quanto mais vai chegando aquele dia. E Deus acabando ajuda isso também. Por isso eu sou contra esse livro, com todo o respeito. Você tem que ler, tem que pregar, tem que falar, tudo bem. Você pode tirar as conclusões? Pode. Eu já tirei, né? As minhas. Mas não siga 100%. Prove os espíritos. E aí, queridos, o primeiro texto é esse. Não. Passou alguém? É o Espírito Santo cozinhando porco para você? Não é. Ok? Outra coisa, mas é o Espírito Santo. Quem sou eu para questionar o Espírito Santo? Aí eu vou para o outro trecho de João, que foi o que eu li na Bíblia, na lição da Escola Sabatina do sábado. João, capítulo 14, diz assim, olha só, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará de lembrar de tudo que vos tenho dito. Se é lembrar de tudo que vos tenho dito, lembrar é algo que já falou. Se já falou, está onde? Aonde é a palavra de Deus? Então o Espírito Santo vai te fazer lembrar do que está aqui. Se aqui está que não é para comer porco, que é imundo aquele que come carne de porco, o Espírito Santo vai fazer porquinho para a gente? O que você acha? Se a Bíblia diz que a gente não deve comer aquele animal imundo, ele vai estar preparando para você comer? Mesmo que seja ele, o Espírito Santo? Porque ele te revelou? Se a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo fará lembrar, então, não é. Eu até mudei a voz, né? Mas é para isso mesmo, para a gente entender. Capítulo 16, verso 13, diz assim, João, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo tem poder para falar de si mesmo? Lógico que tem, gente. O Espírito Santo poderia revelar algo que não está na palavra de Deus? Pode. Poder ele pode. Ele vai fazer isso? A Bíblia está dizendo que ele não vai fazer isso. Justamente para nos dar parâmetro, queridos. Olha só, quando Jesus fala, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora, é isso que a Bíblia está querendo dizer também do Espírito Santo. O Espírito Santo pode falar mais coisas? Deus pode falar? Pode, pode. Mas ele já deixou, tudo que está escrito, está escrito. Toda a Escritura de Deus é inspirada. Então, ele não vai dizer algo a mais, até porque os escritos de Ellen White, por favor, tem que provar pela palavra de Deus. O que Ellen White coloca, tem uma revelação que não está lá na Bíblia. Aí você estuda a Bíblia, você acha. Olha. Não tem o Espírito Santo se retirando da terra. Só Ellen White diz. Olha como eu demorei. É só Ellen White que diz que o Espírito Santo vai se retirar da terra. Não, mas tem na Bíblia, sim. Tem na Bíblia. Mas não vai se retirar da vida daqueles que temem ao Senhor, porque o penhor do Senhor é o Espírito Santo.
Então vai sair da terra. Como é que vai sair da terra? A Bíblia fala. Primeiro, fala lá das pragas, que o santuário se encheu, e olha, e o incenso representava a intercessão, certo? Encheu de fumaça e o sacerdote sai. Quando o sacerdote sai, acaba a intercessão. Se acaba a intercessão aqui, acaba lá em cima, acaba a intercessão aqui. Ah, mas isso é uma dedução, é verdade. Mas em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando fala assim, há um só que detém o anticristo, mas ele será retirado. E aí o inimigo vai exercer o domínio. Ele vai ser tirado. Quem é que segura? Eu disse que eu não ia ler mais nada, né? Mas não tem jeito, eu tenho que ler para vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, olha, irmãos, eu posso ser condenado por falar besteira, mas não porque eu quero falar a verdade. Ou porque falo demais, né? Falar demais eu falo mesmo. Mas a Bíblia fala que é para falar em tempo e fora de tempo, irmãos. Então eu tenho que falar em tempo e fora de tempo. Já é fora do tempo, o tempo já acabou, mas eu estou falando aqui. Olha só. Ninguém de modo, verso 3, vos engane, porque isso acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E a gente entende esse como falso Cristo. O qual se opõe e se levanta tudo quanto se chama Deus e objeto de culto. E agora, verso 6, sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, há um que detém esse ministério. Há um que segura. Quem é que segura? Quem é que segura, queridos? É o Espírito Santo. É ele que segura. Com efeito, o mistério da iniquidade, verso 7, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Tem um que detém, que segura. Não vai fazer não. Não vai fazer não. Então será revelado o iníquo. Ou seja, quando este que o detém for afastado, olha aí. Na hora que eu li isso, afastado, ele vai afastar. Vai ser afastado do inimigo para ele fazer. Mas não é só do inimigo. É da onde? Da terra, porque não é o príncipe deste mundo. Se o domínio dele é nessa terra, então para ele fazer, ele precisa ter poder para fazer isso. Mas tem um que segura o poder dele. Segura. E quem é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo então vai ser retirado da terra? Vai. Eleonte já disse isso, mas Eleonte disse assim de maneira bem clara. Aqui a Bíblia fala de maneira, está aqui. Então quando você lê os escritos de Ellen White, eu creio que ela é profetisa, não é só uma escritora cristã, ela é uma escritora cristã, sim, mas ela é profetisa. Pelos seus frutos conhecereis e outras coisas mais. Lei e testemunho. Ok? Então, assim, aqui diz. O outro texto que eu falei do Espírito Santo é lá em Apocalipse capítulo 15. Se eu não me engano é capítulo 15, olha só. Verso 8, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, porquanto não se cumprissem os 7 flagelos de Deus entre as pragas. Ninguém podia entrar no santuário, olha só. Quem entra no santuário todos os dias com as nossas orações? Não é o Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis para Deus, e Deus está no santuário. Então o Espírito Santo leva aonde? Vai para onde? Vai para o santuário. Se a Bíblia diz que ninguém pode entrar, mas o Espírito Santo pode entrar. A Bíblia diz que não é para entrar, porque ninguém vai entrar. Eles não se confundem, irmãos. Eu não estou limitando o poder do Espírito Santo. Eu só estou dizendo que eles já revelaram o que eles vão fazer. O leão continua sendo leão mesmo dormindo, queridos. Está dormindo lá, não faz mal a ninguém, mas continua sendo o quê? Leão.
Deus continua sendo Deus, mesmo ele não agindo tudo, mesmo ele não fazendo tudo. Ele tem capacidade para fazer? Tem, então. Agora, não quer dizer que ele vai fazer. Então, eu li, profeta que vai profetizar alguma coisa, vai fazer milagre? Isso não é sinal. Se ele depois levar para a gente adorar outro Deus, um falso Deus, não tem que segui-lo. E mesmo que seja o Espírito Santo, ele vai revelar a você o que já está escrito. O que o Espírito Santo revelou a Ellen White é isso aqui. Os escritos de Ellen White é uma maneira mais clara de você entender a Bíblia. Mas não é luz. Essa luz adicional é para você entender a Bíblia. É igual você ouvir um sermão de um pastor e você, poxa, o pastor explicou bem, né? Eu aprendi e tal. Quer dizer, se está tudo na Bíblia, então eu não preciso de Ellen White. Porque tem muita gente assim. Se não precisa. Esse é um dos enganos dos últimos dias. Eu já estou entrando na sacudidura. Não vai ter santuário, não vai ter nada. Não preciso crer em Ellen White, essa luz menor. Basta eu ter então a luz maior. Verdade. Com a Bíblia só você se salva. Agora, se você pode adquirir conhecimento, por que não vai adquirir? Hein? Quer ser ignorante por vontade? Se contenta por essa luz só? Tá bom. A maioria dos que dizem que se contentam por essa luz não buscam essa luz. Essa luz é o suficiente para salvar, com certeza. Com todo respeito, eu não preciso dessa luz. Eu preciso dessa. No entanto, queridos, no entanto, se Deus revelou aos seus servos, os profetas, por que não buscar essa luz? Por que Deus não faz nada sem revelar aos seus servos? Porque Ele quer avisar o povo. Ele quer avisar seus filhos. Ele quer dar luz para a gente compreender coisas que a gente não conseguiu compreender na Bíblia. É por isso que Ele fala ao profeta, para o profeta falar a nós. É por isso que Ele entra na mente de um pastor que está estudando a Bíblia e na hora que o pastor prega, Ele usa a mente do pastor para falar aos corações de pessoas ali. Imagina, só tem a Bíblia, eu não preciso de igreja, basta eu ler a Bíblia em casa. Mas quantos leem e não conseguem compreender completamente? Mesmo a palavra de Deus sendo fácil, como o Pai Nosso, como o Salmo 23, como eu falei no tema da lição, né, da recapitulação da lição de hoje, é clareza das Escrituras. Uma criança pode ouvir, sim, uma criança pode compreender as Escrituras. Agora, ela não vai conseguir compreender tudo. Nem a gente consegue compreender tudo. Então, os escritos pelos profetas acabam nos ajudando a compreender um pouco mais isso aqui. Então, com isso aqui, eu consigo entender mais isso aqui. E não que isso vai substituir isso. Entendem o que eu quero dizer, queridos? Não é porque, isso aqui é a luz menor, então basta essa luz. Essa luz me basta? Sim. Essa luz me basta. Mas se eu puder pegar isso aqui, para eu aprender mais dessa luz, para eu aprender que essa luz clareie mais, eu tenho que fazer. É isso que Deus está me pedindo. Deus não revela nada, Deus não faz nada sem primeiro falar aos seus servos. Então, queridos, eu quero ler o texto de Ellen White, eu não sei nem o que eu ia ler aqui, mas eu acho que já cortou. Mas está aqui o santuário. Sim. Não cortou não, porque Deus me lembrou. O texto é Apocalipse 15, verso 8. O Espírito Santo não entra mais. Se ele não entra, é porque não tem mais intercessão. Por que o Espírito Santo vai se retirar da terra? Porque não haverá mais intercessão, não haverá mais oportunidade de salvação. A porta da graça se fechou. Então não tem mais por que o Espírito Santo levar as orações. A única coisa que o Espírito Santo vai fazer é ficar com os justos. O Espírito Santo vai se retirar da terra, mas não vai se retirar da vida daqueles que são fiéis a Deus.
Essa última geração que vai permanecer em pé, fiel, sim, vai permanecer fiel, sem um intercessor no céu, que é Cristo. Mas a Bíblia diz que nós temos... Qual é o penhor da nossa salvação? A Bíblia diz em Efésios, é o Espírito Santo da promessa. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, se você está selado com o Espírito Santo da promessa, acabou. O Espírito Santo vai sair da sua vida? Se ele sair é porque tu está perdido, meu irmão. Mas ele vai sair da terra? Vai. Porque nós vamos ficar sem um intercessor, sim, sem um intercessor celestial. A terra vai ficar sem o intercessor daqui, que leva as orações. Ah, mas são as orações do justo. Sim. Não vai existir mais orações de justos pedindo perdão, pedindo isso, pedindo aquilo. Eu já disse, já lemos isso. Os justos já estarão perdoados. Eles não terão cometido mais pecados. Mas eles não sabem disso. Eles não sabem que não estão cometendo mais pecados. E a angústia deles não são os pecados de agora, porque a angústia deles é, será que eu pedi perdão? Será que eu me arrependi realmente? E nessa luta, como foi a angústia de Jacó, qual era a angústia de Jacó, queridos? Ele já tinha sido perdoado, e 20 anos depois, porque ele viu a escada, e anjo de Deus subindo e descendo, 20 anos depois, quando ele volta e seu irmão vem ao seu encontro, ele teme a morte. Ele vê os anjos, acampamento dos anjos, Manaim, ainda assim angustiado. E aí ele luta com o anjo. E a luta dele, depois no final, no raio do dia, quando o anjo toca na perna dele, desloca, que não era um anjo qualquer, o Senhor. O anjo do Senhor é o Senhor. Eu entendo que é um Miguel. E aí, qual é o seu nome? Por que perguntas o meu nome? Mas como é que é o seu nome? Ah, eu sou Jacó. Não se chamarás Jacó, se chamarás Israel. Quem é que pode fazer isso? Quem tem poder para mudar a nossa vida? Quem tem poder para mudar a nossa vida, queridos? É Cristo. Não se chamará mais Jacó, enganador. Se chamará Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Você está pedindo perdão. Eu já te perdoei há muito tempo. Mas você sentirá agora a minha graça. Foi isso que Jacó sentiu naquele dia. Sabe quando você vai pedir perdão para sua mãe e a sua mãe já sabe que você fez e ela já te perdoou antes de você pedir perdão? Assim é Papai do Céu. Mas é tão gostoso quando você fala e a sua mãe fala, filho, mamãe já perdoou. Levante a cabeça. É isso que Deus quer fazer conosco. Por isso, aqueles que foram perdoados vão estar em angústia, lutando com Deus, não com medo da morte, mas se agarrando ao Senhor. Senhor, tem algo que eu ainda não confessei, tem algo que eu ainda não mudei. Mas nessa hora, o Espírito vai estar comigo e com você. Ele não vai estar subindo com as minhas orações. Perdoa, pastor, porque o pastor está pecando. Não, já acabou. Agora, percebe que eu estou longe de dizer que nós estamos aqui santos, estão acontecendo as pragas, estamos vivendo à vista de um intercessor santo. Então, nós somos santos, nós viveremos sem pecar. Chegaremos a viver sem pecar aqui na terra? Percebe como são visões diferentes? Pecador é aquele que tem a natureza pecaminosa, independente se está pecando ou não, se está cometendo atos pecaminosos. O povo de Deus naqueles dias não vai estar cometendo atos pecaminosos, mas continua sendo infectado pelo pecado. Pelo Covid espiritual. Agora a gente entende. Antigamente era AIDS, né? A gente falava AIDS. Está com vírus, mas não está manifesto. Agora é o Covid. Entende? De maneira espiritual. Eu quero ir para a última parte. Eu quero ler essa parte de Ellen White e ir para a sacudidura para os últimos textos lá. Esse texto, quando Ellen White fala dos enganos,
satânico dos últimos dias, cadê? Milagres. Se aqueles por quem são realizadas as curas acham dispostos, por causa dessas manifestações, desculpar a sua negligência da lei de Deus e continuam em desobediência, ainda que possuam o poder de qualquer outra extensão, não se segue que possuam o grande poder de Deus. Ainda que tenha o grande poder para fazer curas, milagres, ressuscitar pessoas, entre aspas, ele pode, um espírito imundo, ter personificado alguém ali e a pessoa ressuscitar ali, um outro espírito ressuscitando o próprio espírito, só para enganar. E aí não tem como escapar disso. Você vai dizer que é mentira? Todo mundo vai olhar para você e vai rir. Mas nessa hora, você já sabe, não é poder de Deus. Se aquele que ressuscitou começar a falar contra a palavra de Deus, estiver fazendo um bacon, você já sabe que não é o Espírito de Deus, com todo o respeito. Então, ali, naquela hora que eu li a cabana, ali eu rejeitei o livro. Terminei de ler. Falei assim, pode até existir verdades, mas cuidado. Você prova os espíritos pela palavra de Deus. Como é que você sabe se é o Espírito Santo ou se não é? Pela palavra de Deus. Eu termino lendo a última parte da sacudidura. Eu já li hoje de manhã, então vocês já estão bem tementes no que eu estou falando, mas eu quero ler de novo nas falsas doutrinas. As chamadas ciência e religião achar-se-ão em campos antagônicos, porque homens finitos não compreendem o poder e a grandeza de Deus. Estas palavras das Escrituras foram-me apresentadas. Dentre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem discípulos após si. E isto os verá certamente entre o povo de Deus. Eventos Finais, página 593. Ao ouvir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, os leitores superficiais serão ancorados em parte alguma. Não serão ancorados em parte alguma, serão como areia movediça. Escorregam para qualquer posição para aguardar a tendência de seus sofrimentos de amargura. O inimigo introduzirá falsas doutrinas, tais como que não existe santuário. E isto é um dos pontos que alguns se apostatarão da fé. Ellen White fala que não vai existir santuário no tempo final. Vão falar que não existe santuário. Ellen White também diz aqui, o derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Qual é o testemunho? O testemunho do Espírito. Os testemunhos do que Ellen White escreveu. Satanás opera habilmente de maneiras por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança remanescente no verdadeiro testemunho. O plano de Satanás é enfraquecer a fé, página 154, mas na sacudidura. O plano de Satanás é enfraquecer o povo de Deus nos testemunhos. Não acredita no testemunho, não. Isso aí é a luz menor. Então vá na luz maior. Só segue a luz maior. Ok? E em seguida haverá o ceticismo no tocante a pontos vitais de nossa fé. Colunas das nossas posições, da nossa posição. Qual é a coluna? O santuário. Depois das dúvidas acerca das escrituras sagradas. Será? Porque a pessoa começa a criticar o santuário, depois ela critica a Bíblia. Erro de tradução, isso aqui e aquilo outro. E então a caminhada descendente para a perdição. Então, queridos, Ellen White fala mais em seguida, que na parte, a igreja vai parecer prestes a cair, olha só. Talvez a igreja pareça prestes a cair, mas não cairá. Ela permanecerá ao passo que pecadores de Sião serão lançados fora. Ela não cairá, ela parece cair, mas ela não cairá. Então não se esqueça, administradores podem errar, aqui fala de pastores, disserções entre dirigentes da igreja, eu não vou entrar, pastores não santificados serão eliminados, leia lá, baixa o aplicativo, tem lá, leia na internet, eventos finais, sacudidura, fala lá dos pastores que vão embora, de
Muitas estrelas que temos admirados por seu brilho serão trevas. Por que serão trevas? Porque, olha só, eles usam as escrituras para justificar a maneira errônea de proceder. Erraram, mas não se converteram. E sobre a influência de Lúcifer confirmarão os homens no engano, e a verdade que necessitam para serem livrados de práticas incorretas se escoa da alma como a água de um recipiente que vaza. Ou seja, a verdade que é para pedir perdão, para se purificar do erro, é igual o copo furado, vai embora aquele líquido do Espírito Santo que transforma vidas. E aí, os que saírem da igreja, vai haver essa sacudidura, vai vir os de fora. Aí diz assim, o Senhor tem servos fiéis que hão de se revelar na sacudidura. Ela está falando do povo lá de fora. Há elementos preciosos hoje ocultos que não se prostram a Baal. Não tiveram luz nem estado a brilhar sobre vós em chama concentrada. Não tiveram a luz que tem estado sobre mim e sobre você, sobre nós. Que luz é essa? É essa compreensão das Escrituras. São fiéis servos de Deus, mas não têm a luz. Então estão aonde? Estão em Babilônia. Porque o povo remanescente tem luz. O povo remanescente já sabe de tudo. Porque está tudo escrito. Se eles estudam, sabe. Se eles não estudam, obviamente que não sabe. Mas o povo aí fora não estuda, porque não sabe. Então, não tiveram luz que tem estado a brilhar sobre vós, em chama concentrada. Tem um farol, a gente não tem uma luz, a gente tem um farol. E alguns estão sendo cegos por esse farol. E diz assim, mas pode sobre um rude e não convidativo exterior revelar-se o puro brilho do caráter genuíno cristão. Ou seja, aquelas pessoas que estão lá fora, que não se dobraram a Baal, não tiveram a luz que nós temos. Mas quando não for convidativo a situação, ou seja, quando a situação houver a perseguição, pode se revelar esse caráter. Aí Ellen White faz uma comparação. Durante o dia, olhamos para os céus, mas não vemos as estrelas, mas elas se acham fixas nos firmamentos, mas os olhos não conseguem enxergar. À noite lhe contemplamos o genuíno brilho. Chega a me arrepiar. Há muitos fiéis aí fora, sinceros, que como estrelas não conseguem brilhar porque estão de dia. Mas quando vier a noite neste mundo, elas brilharão como as estrelas dos céus. E estes que tiveram grande luz, se perderam ou se perderão. Numa das coisas que eu falei mais cedo, hoje pela manhã, não só o santuário é a coluna da nossa fé, queridos, porque o santuário mostra Cristo agindo. No santuário mostra que Cristo chamou um povo para pregar o Evangelho. Nós somos esse povo. Se não há santuário, não há Cristo no santuário. Se não há Cristo no santuário, não há Cristo chamando nenhum povo. Se não há Cristo chamando nenhum povo porque não há santuário, então os adventistas do sétimo dia é uma farsa. Sábado é uma farsa. Tudo é uma farsa. E é por isso que a igreja vai parecer cair, mas não vai cair. Não vamos acreditar nos escritos, porque nos escritos já diz que vão falar dos testemunhos. Vão dizer que os demônios vão estar personificados nas nossas fileiras. Mas a gente não vai acreditar nos testemunhos. A gente não, né? O povo não vai acreditar nos testemunhos, então não vai acreditar nessa parte também. Então vai achar que aqueles que têm grande luz estão falando a verdade, mas na verdade são os espíritos de demônios. E dessa ciência e religião, queridos, pare e pense. Não sei se você é terraplanista ou se você acredita que a Terra é uma esfera. Esfera não é só um círculo não, tá? Um globo, pronto. Não sei. Mas algum tempo atrás só existia na igreja uma crença. A posição oficial da igreja continua sendo essa.
A posição da sociedade criacionista que o fundador ali é adventista, e tem muitos adventistas, apesar de ter outros ali que não são adventistas. Mas tem surgido nesses últimos dias novas teorias. Ah, não, porque na época passada tinha também. Pô, Salomão já disse que não há nada novo debaixo do sol, né? Vez ou outra volta, mas isso não voltou. Quando eu era pequenininho, não voltou, queridos, não voltou. Não voltou em época de seminário, porque senão a gente estaria estudando isso no seminário. Não voltou, mesmo que a gente estude ciência e religião. A gente sempre foi conhecido como povo adventista que falava da evidência de um Criador. E a gente conseguia enfrentar as teorias evolucionistas por causa de nós acreditarmos que a Terra é redonda, que é um globo. Tem gente que entende hoje o inverso, que quem acredita nisso é porque Deus não quer nada com o povo. Não, porque nós temos aqui, Deus criou isso aqui, o resto, que o universo, sabe? Esse universo pode ser infinito aos nossos olhos, mas Deus é mais infinito do que ele. Deus criou o universo. Deus chamou as estrelas pelo seu nome. Deus ele é muito mais poderoso do que isso, do que o que a gente consegue imaginar. Ah, porque andando trilhões e bilhões de anos, luz e não sei o quê. Aí parece que é grande demais para a nossa compreensão, mas não para Deus. Aí agora não, porque está aqui, porque temos uma borda, né, o Ártico, porque ninguém vai lá para os polos, porque isso, porque é proibido, porque aquilo é aquilo. Sim, eu acho que é proibido sim, mas por outras coisas. Não por causa de consertar que a Terra é plana. Percebe que a água potável está lá. A maioria, imagine, aquela água descongelada vai entrar na água salgada. O que acontece com a água potável dentro da água salgada? Porque o gelo é água potável. A gente vai perder. E fora isso, eu me lembro de um professor, Dr. Naor, da Sociedade Criacionista Brasileira. Eu acho que ele é doutor, pós-doutor, fez o doutorado na USP, ele acho que é professor ainda. E eu me lembro, numa das coisas da Sociedade Criacionista Brasileira, eu fiz essa pergunta, cadê os antediluvianos? Porque não aparecem as pessoas grandes. Aí eu perguntei ele no particular, na hora do almoço, e ele falou assim, me pergunta no público. Aí ele falou o seguinte, quando eu perguntei dos povos, ele falou assim, me pergunta no público, por que os antediluvianos, os animais, o que houve com eles? E aí eu falei para eles assim, me pergunta, aí eu falei para ele, cadê? Por que eles não aparecem, esses gigantes? E ele falou, me pergunta no público. E ao perguntar no público, eu fiz a pergunta no público, aí ele disse o seguinte, o que ele acredita. E eu achei interessante a ideia dele. Ele falou o seguinte, existem, debaixo dessas camadas, grande matéria orgânica congelada. E está descongelando. E ele entende duas coisas. Primeiro, quando descongelar essas camadas congeladas de matéria orgânica, ou seja, de seres vivos que estão mortos, congelados. Imagine cadáveres congelados que agora vai descongelar, vai putrificar o ambiente. Segundo, vamos ver os grandes monstros, né? Os grandes animais e aí a raça humana. Então, eu falei assim, então pode ser por isso. Porque se um bando de gente começar a mexer, vai mais gente, vai começar a achar. Então, pode ser, queridos. Mas o que eu quero dizer para vocês é cuidado. E olha, eu vou ler todos os textos da Terra Plana que eu tenho aqui de Ellen White. Se você quer acreditar, bem. Eu já li o outro texto de manhã, né? Olha só o que Ellen White diz. Conselho sobre Saúde, página 115. Deus qualificou o seu povo para iluminar o mundo. Ele os dotou de faculdades por meio das quais deve ele estender a sua obra até que ela circunde o globo. Circunde o globo. Globo.
Assim como o raio de sol penetra até os mais recantos do globo, os remotos recantos do globo, assim é o desígnio de Deus para a luz do Evangelho. Globo, gente. Ele vai estar falando de globo. Então, não tem que falar de terra plana. Também, não, eu não estou pegando esse texto para dizer, tá vendo? Ela provou que é o globo. Às vezes, foi só a expressão dela, porque ela não tem a compreensão. É sempre assim, né? Quando a gente quer desmerecer alguém, não, porque ela não tem a compreensão. Não, ela tem uma revelação que a gente não tem. Só isso. Você estuda, 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 estuda e ela tem outra revelação. E na revelação diz, Deus circundou o globo. Olha só o que ela diz. Aí é o texto que eu já falei. Está falando de um irmão chegando a ela. Certo irmão se chegou a mim para com a mensagem de que o mundo é plano. Fui instruído a apresentar a comissão de Cristo que deu aos discípulos. Ide ensinar todas as nações. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quantos assuntos quanto à teoria de que o mundo é plano, Deus diz a toda alma, que te importa, quanto a ti, segue-me. Então, tendo-lhes dado a comissão, instam grandes verdades para este tempo sobre assuntos que não têm essa obra a revelar. Perdão, não tem esses assuntos que não têm relação à nossa obra. Outro assunto aqui, mas essas declarações, Ellen White em 1900, Deus fez o seu sábado para um mundo esférico. Esférico. E quando o sétimo dia chega para nós neste mundo arredondado, controlado pelo sol que governa o dia em todos os países e regiões do tempo para observar o sábado. O sábado foi feito para o mundo esférico, sendo, portanto, requerida a observância das pessoas em perfeita harmonia com o mundo criado pelo Senhor. Esse contexto aqui é Mensagens Escolhidas, volume 3, página 317. Esse aqui é o contexto quando alguém pergunta assim, sim, mas alguém guarda lá no polo, sabe, em países onde o sol, aquele pôr do sol, como é que eu vou guardar pôr do sol onde o sol não se põe? Então Ellen White fala, Deus fez o sol, Deus fez o sábado para alcançar um mundo esférico. Eu termino dizendo o seguinte, cuidado com essas falsas teorias. Realmente eu não sei se a Terra é plana ou se a Terra é redonda. Vou continuar acreditando que ela é um globo. Um dia nós vamos saber. De fato, quando a gente for para o céu, a gente vai ver a Terra ficando de longe. Se o homem mentiu na Lua, sabe? O que nos importa, o que Ellen White diz, é que a gente tem que pregar o Evangelho porque Jesus está voltando. A Terra esférica não é o nosso ponto agora. Não é isso que a gente precisa pregar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos terminando esse momento. Até foi mais de 1h30 de estudo. Mas te pedimos, Senhor, a Tua graça em nossa vida. Nos abençoe, que este vídeo possa alcançar corações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, até a noite. Boa noite também, vou deixar já vocês boa noite. E lembrando que pela manhã nós faremos o capítulo 13, tá ok? Eventos finais. Tchau, tchau.